Boa tarde, meus amores. Hoje, na aula de ciência do sexto ano, eu vou explicar para vocês novamente a atmosfera. Não deu para me explicar na semana passada, eu coloquei apenas o slide, porque a internet estava muito ruim. Então, o vídeo não consegui baixar o vídeo. Então, hoje eu vou colocar a explicação e a correção da atividade, tá bom? Então, vocês não vão fazer a atividade hoje. Só assistir o vídeo e corrigir a atividade da aula passada. E quem não me enviou ainda, envie. O ar ocupa lugar no espaço. Então a gente vai ver, gente, que o ar é matéria. Porque eu falei para vocês em outras situações que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se o ar ocupa lugar no espaço, ele vai ser a matéria. Então, o que é que prende esse ar aqui no planeta Terra, gente? Vai ser a força da gravidade. A gente tem uma força que está aqui só no planeta Terra que vai manter esse ar aqui no nosso planeta. E aí a gente vê aí que a gente sabe que existe gravidade por conta que a gente vê que tudo que a gente derruba no chão, ela vai cair. Então, é a força da gravidade. É uma força que puxa tudo para o centro da Terra. E nessa foto do menino, a gente vê que o ar tem matéria, porque ele coloca dois balões, né, nesse experimento que ele fez. E nesse experimento, você vê que o balão cheio, ele está mais descido um pouco. Por quê? Porque ele está cheio de ar. E se tem ar, tem peso, é matéria. Então a gente vai estudar também que o ar, ele tem uma resistência, gente. Quando a gente está andando a pé mesmo, quando a gente está de bicicleta, a gente vê que o ar oferece uma resistência. E como é que a gente sabe disso? Ao andar de bicicleta, ao andar de carro, porque quando a gente anda de carro, a gente gasta o combustível. E ao gastar o combustível, é a resistência do ar que está fazendo com que esse combustível seja queimado. E também, gente, nos carros de alta velocidade, esses carros automotivos, vocês vão ver que eles são bem baixinhos. Por que eles são bem baixinhos? Porque eles são carros de corrida. E ao ser carro de corrida, se ele fosse bem alto, o que iria acontecer? A resistência do ar seria maior. Então, eles fazem esses carros bem baixinhos para que a resistência diminuir a resistência do ar. Então, por que esses carros comuns que a gente tem aqui no nosso dia a dia, que a gente vê na pista passando, não precisam de ser baixinho como os carros de corrida? Porque eles não são carro para corrida, eles são carros para enfrentar o trânsito, para estar dirigindo de uma maneira mais em menor velocidade. Então, a resistência que eles vão ter não é tão grande quanto os carros de corrida. E aí eu coloquei também a imagem de um paraquedas para vocês verem, gente, que ele é bem aberto, porque ele não cai de uma vez, porque a força da gravidade não iria puxar ela. Por que esse paraquedas não é puxado de uma vez só? Porque ele vai estar enfrentando a resistência do ar. Por isso é que ele é bem grande e bem aberto, tem essa forma para enfrentar a resistência do ar e não cair de uma vez só. O vento, gente, é o ar em movimento. Nós temos aí esse aparelho, que vai ser chamado de anemômetro, que vai servir para medir a velocidade do vento. O vento a gente não pode ver, mas a gente pode sentir, né? O ar, ele também vai ocupar todos os espaços disponíveis. O ar ocupa todo espaço e fica espalhado. Eu tenho aí, gente, esse experimento que eu coloquei aí para vocês verem, que eu gostaria até que, se vocês fossem possíveis, na atividade do dia de hoje, vocês fizessem esse experimento e me mandassem, gravassem um vídeo fazendo o experimento e me mandassem. Ele pegou um pedaço de papel, colocou dentro do copo. E o restante do espaço que tem lá no copo vai ser ocupado pelo ar. E como é que a gente vai saber, professora, que esse ar está sendo ocupado nesse copo? Porque você vai pegar o copo, coloca um papel para que ele não caia. Essa experiência tem na internet, gente. Eu fiz aqui em casa também para comprovar. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai e vira o copo dentro de uma bacia de água. Essa água colorida é só para vocês verem a cor dela mesmo, só para vocês verem que ela não vai entrar dentro do copo, não precisa desse colorido. Uma bacia com água meia cheia,
coloca um copo emborcado com um papel dentro. Aí você coloca o copo de uma vez nessa posição que ele está colocando. E aí você coloca e aí você vai tirar, espera e ver que colocou o copo todinho, vai tirar o copo e vai ver que o papel não molhou. Por que que o papel não vai molhar? Porque lá dentro do copo tem ar e o ar está ocupando o espaço que tem lá. Então não permitiu que a água molhasse o papel porque lá dentro tinha um ar. Então se não tivesse ar, se você colocar de outra maneira, vai molhar o papel. O ar também tem massa, a gente tem essa imagem aí no livro de vocês. Você vê que uma bola cheia, bem cheinha, ela está mais cheia na imagem B, ela vai medir 449 gramas. E a bola que está mais vazia na primeira imagem, na letra A, vai medir 445 gramas, 4 gramas a mais. Significa dizer que o ar tem peso, que é chamado de massa. A atmosfera exerce pressão. A atmosfera, ela vai exercer uma pressão e essa pressão é que vai proteger o nosso ar. A atmosfera, gente, ela vai proteger o nosso planeta. E quem vai manter essa atmosfera aqui é essa pressão, né? Todo esse ar tem massa, que é atraído pela força da gravidade. A pressão atmosférica é o peso de todo esse ar que existe sobre nós, né? Que pode ser medida com esse aparelho que eu coloquei a imagem para vocês verem, chamado de barômetro. Diferentes locais podem possuir diferentes quantidades de ar. O que é que eu quero falar, gente, com essa imagem que vocês estão vendo? Pessoas que moram perto da praia, a nível do mar, quanto mais próximo da praia, maior a pressão atmosférica. Se maior é a pressão atmosférica, maior é a quantidade de gás oxigênio de ar que vai ter lá, porque a pressão mantém o ar aqui. Quanto mais você sobe em cidades mais altas, como por exemplo aqui em Guaraciaba, que nós moramos numa serra, quanto maior a cidade, menor a pressão atmosférica. Então, menor também a quantidade de ar. Professora, e por que a gente não fica com falta de ar se a gente mora aqui numa cidade tão alta, tão longe do mar? Porque a gente vai se acostumando, gente. A gente se acostuma a essa pressão atmosférica. Na atividade, nós temos aqui a primeira questão vai ser a letra B, a segunda questão é a letra a terceira questão, como se chama as camadas de gases que envolvem o nosso planeta? A atmosfera. Quarta questão, uma cidade de praia e uma cidade de montanha. Qual é a cidade onde está a pressão vai ser maior? Qual e por quê? A cidade onde a pressão é maior é na praia, porque eu disse quanto mais ao nível do mar, maior a pressão atmosférica. Letra B. Qual a cidade as pessoas têm menor quantidade de oxigênio? É a cidade montanhosa, porque a altitude lá é maior. Se a altitude é maior, menor a pressão atmosférica. Consequentemente, menor a quantidade de ar. Por que a gente não fica com falta de ar? Porque a gente se acostuma. O que é rarefeito? É um lugar que tem pouca quantidade de ar, porque lá, gente, a pressão atmosférica vai ser menor. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de ar. E esse ar vai se chamar rarefeito. E o que é o vento? É o ar em movimento. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês não têm a atividade de hoje, só fazer a correção e fazer o experimento que eu vou colocar um linkzinho da internet para vocês fazerem em casa. Vocês vão gravar um vídeo e me mandar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.